E esse é o segundo vídeo sobre o Figma para representação e peças gráficas de arquitetura, onde você vai aprender a criar essa planta. Eu vou trazer uma série de breakdowns, eu vou mostrar como eu criei cada uma dessas peças gráficas e como você pode reproduzir num estilo de mini curso, faça comigo, enfim. E caso vocês queiram, eu posso fazer tutoriais mais detalhados para que vocês possam acompanhar. Como a ideia desses vídeos é trazer essa nova possibilidade de representação, mas sem gastar tanto tempo para mostrar que vocês podem fazer isso dessa forma, que com poucas ferramentas, de forma simples, vocês vão conseguir chegar a representações como essa aqui. E muitas outras que já estão vindo por aí, então aguardem que temos um longo caminho e próspero pela frente. Vamos lá. Eu vou seguir essa linha de vídeos do Figma usando o mesmo projeto do vídeo inicial, que é uma habitação de interesse social. E para hoje eu vou falar sobre planta baixa. Planta baixa eu acho que é um dos desenhos mais conhecidos no meio da arquitetura e no meio geral. Todo mundo sabe o que é uma planta, mesmo que minimamente. E muitas vezes a gente se depara com plantas muito simples e que não conseguem, em certa medida, transmitir coisas muito importantes para a compreensão, como o senso de profundidade ou diferenciação entre o que é parede, do que é piso, do que é mobiliário, enfim. Isso é muito importante para que as pessoas que vão viver nesse espaço, que vão comprar o seu projeto, que vão usufruir do que você está fazendo, possam de fato entender o que elas estão adquirindo. Logo, hoje eu vou mostrar uma forma simples de elevar o nível das suas plantas baixas em arquitetura usando esse maravilhoso que é o Figma. Vamos lá. Vou seguir o processo de sempre e vou apagar tudo que eu já criei para que vocês entendam da base, dos primórdios, como foi que tudo isso aconteceu. E aí já vou começar dizendo que eu trouxe para cá novamente um arquivo em PNG. Por que isso é importante? A gente trabalha sempre com uma ideia de que a gente vai criar fundos e a gente vai criar camadas, assim como eu já mostrei no GIMP, no Photoshop Online e afins. E aqui no meu PNG eu deixei ressaltado em branco alguns elementos que eram importantes para a compreensão do meu projeto. Esse aqui é o pavimento térreo e aqui a gente tem um tipo de habitação, a tipologia 1, se eu não me engano, que ela é um duplex. Então a gente só pegou a parte social e o de cima seriam os quartos que eu posso mostrar futuramente se vocês quiserem saber. Eu vou explicar um pouquinho do que é a planta. Então, de cá à esquerda, a gente tem 4 habitações e à direita, um salão de festa mais biblioteca, sala multiuso, que serviria como área condominial. É isso, e aqui a gente tem a projeção da passarela que dá acesso às casas e moradias no nível superior. Nessa área aqui, a gente tem uma tipologia 2, por conta da configuração da planta, ela passa a existir, que não é duplex. Enfim, e aí, trazendo essa planta, eu já comecei a entender e fazer alguns ajustes nela mesma. Eu inseri um efeito eu bloqueei aqui, então vou desbloquear para que vocês consigam entender um pouquinho. Quando a gente bloqueia, a gente não consegue mexer, então se você já sabe que vai deixar nesse lugar, bloqueie para que você não perca dica essencial. E aí aqui eu coloquei sombra, eu coloquei uma tonalidade de azul e mexi em alguns parâmetros, como eu mostrei, então é só correr aqui ou digitar o valor que vocês conseguem trabalhar, tanto no eixo X quanto no eixo Y, quanto deixar essa sombra mais rígida ou mais amena, menos rígida, enfim. E mudar aqui a cor, tudo é possível, a opacidade, enfim. Foi o que eu fiz e eu entendi que todo o meu desenho, ele teria um sombreado no sentido da direita para a esquerda. E basicamente aqui foi isso. Depois de fazer esse processo, que é muito simples, eu espero que vocês tenham entendido qual foi, esqueci de falar uma coisa muito importante. Eu sempre vou e depois eu volto, abro abas, mas eu fecho, prometo.
Como que eu trouxe essa imagem pra cá? Eu já expliquei pra vocês, mas eu só arrasto pra cá mesmo. Mas se vocês quiserem, sempre dá pra vir em files, em importar as coisas. Place image, por exemplo. Mas eu sempre uso a função de vir mais direto mesmo. É isso. Depois disso, eu comecei a fazer as paredes. Bom, eu tenho duas situações em relação a isso. Eu tenho paredes que sobem, que são paredes inteiras, e meias paredes, que são essas aqui, que elas dão para área comum daquela implantação que eu mostrei. E aí é só uma meia parede, não é fechado, que é a área de serviço. Para fazer essa parede, existem duas possibilidades que eu já comecei a utilizar. E até é isso, eu quero mostrar um pouco do que eu fui testando já aqui no Figma e quais foram os resultados que eu fui obtendo. Sempre que eu tiver novas visões e novas ferramentas, eu também vou trazer aqui e vou mostrar para vocês. A gente pode criar os vetores, como eu mostrei aquele dia, e depois preencher. E aí, para fazer isso, você vai criar o vetor aqui. Vou fazer uma suposição. E aí, vocês vão vir aqui nesse ícone de Paint Backup. Não. Pera aí que eu me perdi na palavra. O English não é o melhor. E aí, vocês cliquem aqui que vocês vão colocar a cor. Aí, vocês podem selecionar aqui tanto a cor de preenchimento quanto a cor do contorno, que pode existir ou não. Essa é a primeira possibilidade e eu preciso muito ver como que tá escrito isso aqui, porque agora eu fiquei pensando. Pessoas, a minha mente é muito inquieta, então eu penso muitas coisas ao mesmo tempo. Enfim, é bucket a palavra, eu tava ali pensando. E a segunda possibilidade é a que eu fiz dessa vez, que eu queria testar algo novo. Como no outro dia eu mostrei para vocês, muito usando o vetor, então se você quiser saber um pouquinho mais, eu vou deixar o vídeo aqui nessa playlist também. Hoje eu usei retângulos, eu achei mais fácil fazer porque eu tenho uma tipologia que é bem ortogonal, então é simples. Eu já venho aqui, coloco a cor que eu quero e posiciono eles. Fiz isso para todos os casos e quando a minha parede era essa menor, era mais baixa, eu coloquei uma opacidade um pouquinho maior para que a gente tivesse uma distinção visual do que eu queria mostrar. E aí eu separei por habitação, só para eu entender mesmo, caso eu queira futuramente criar animações, como vocês sabem que eu já sempre mostro e que eu sempre gosto. Eu já deixo aqui tudo separadinho e organizado. Organizem. Para criar pastas, eu vou mostrar no final, caso vocês não se lembrem. Mas é só vir aqui, vou mostrar de uma vez para não esquecer. E Group Selection, por exemplo, que já vai criar. E é isso. Aí depois eu passei para o lado de cá, que é o salão de festas. E aí eu preenchi tudo que era sólido e parede, do lado de cá também. Só nessa mudança de preencher as paredes, a gente já consegue diferenciar muita coisa e entender muito melhor a nossa planta baixa. Eu espero que isso fique bem assim claro, de como mudanças sutis já fazem grande diferença. Mas aí eu não queria somente isso. Então eu comecei a pensar. Eu gosto da ideia de diferenciar bastante piso de mobiliário. Então, tanto com plantas humanizadas que são mais realistas e que têm mobiliários e bloquinhos mais reais, assim como pisos, quanto nesse estilo mais minimalista, onde eu uso uma cor de fundo para ela já fazer essa diferenciação para mim. Nesse caso, eu optei por ser mais minimalista. É isso mesmo. Eu quero mostrar primeiro aqui coisas simples que vocês podem fazer, mas que geram resultados excelentes, para então a gente chegar em coisas mais complexas que vão gerar resultados tão excelentes quanto ou mais. Mas vamos lá. Para fazer essa forma, eu usei a mesma ferramenta. Retângulo. Eu acho que ela chama retângulo, porque eu tô tão habituada com os outros programas que têm o mesmo nome que eu já vou falando mesmo sem ver. E outra coisa que acontece comigo, quando eu começo a mexer em programas hoje em dia que têm intuitos similares, eu começo a mexer tão intuitivamente que às vezes eu nem me ligo tanto no nome da ferramenta, mas eu já consigo intuitivamente saber qual é, saber o que ela vai fazer. Então, sugiro que vocês façam esse processo de fazer várias vezes, até que isso se torne algo menos
moroso e mais prazeroso. Enfim, criei esse retângulo, só que no formato ideal. E para que ele ficasse por trás da minha planta, eu organizei. Então, eu seleciono e seguro e puxo até onde eu quero. Por exemplo, aqui tem que vir para trás da habitação. E aí é só isso. Eu mantive ele aqui, fiz no formato do meu prédio e a criação ficou dessa forma. Então, eu fiz a distinção aqui. Se a gente quiser mexer, a gente pode. É só vir aqui, por exemplo, em cor de fundo, a gente abre e tem vários retângulos. Se a gente for selecionando, ele vai mostrar pra gente qual que a gente criou. Aqui, por exemplo, ó, eu posso puxar e ajustar. Se eu quiser levar até lá no final e não deixar esse espaço, eu posso. E aí é só questão de ajuste fino e de ver o que funciona melhor pro seu caso. E é isso. Vou fechar aqui, ocultar para não ficar muitas coisas aparentes. E aí, depois disso, eu quis mostrar um pouquinho de diferenciação também entre o fundo que é branco e essa passarela, que não existe no pavimento térreo, mas que tem ali a sua projeção. Então, talvez fizesse uma sombra, alguma coisa nesse sentido. Então, eu optei por dar uma destacada com um cinza bem mais clarinho, usando a mesma ferramenta. Vocês podem pegar o retângulo e só replicar. E essas partes aqui, ó, que são vazadas, que a passarela não existe, eu mantive em branco para justamente criar essa real diferenciação que existe no projeto. E aí, pessoal, feito isso, eu começo com a parte que eu mais gosto. Eu gosto de tudo, mas parte de humanizar de forma mais assim, com escala humana, esse tipo de coisa eu sempre gosto mais, ou com textura, porque aí eu começo a ver como que as coisas elas ganham vida com esse tipo de coisa. Enfim, vou já direto no que mais, assim, ganha destaque. Eu optei por colocar uma aquarela, uma textura de fundo que tivesse um formato meio solto, assim, como se tivesse sido jogado. E a planta ela é toda organizadinha, mas talvez o background não seja. É como se a gente estivesse dizendo que ali a gente tem organização, mas o que vem por trás não necessariamente é tão organizado quanto, assim como é a nossa vida, nossa família, nossa casa. Enfim, não tô dizendo que seria desorganizado, mas eu gosto de pensar nesses paralelos e de viajar um pouco quando possível, como nem sempre é. Quando é, eu vou. Enfim. Ai, gente, se eu viajo muito, não me julguem. Eu juro que, como sempre, juro que trarei boas coisas por aqui. Pera aí, que a minha plantinha aqui, ó, ela deu uma exageradinha. Aí só arrumar aqui. Possivelmente quando eu mexi de lá, ele aumentou de cá. É até uma coisa que até hoje, mexendo, já tem um tempinho agora que eu tô fazendo esses testes pra trazer vídeos novos pra vocês. Eu sempre troco se eu uso Shift ou Ctrl para poder redimensionar as coisas aqui, porque um deles redimensiona na escala, o outro deixa a gente fazer alteração e cortar também, mas se deem um tempo de trocar igual eu faço, que com certeza no processo isso vai se tornar automático, sempre se torna, a gente só tem que continuar. E aí coloquei esse fundo, eu mexi nessa imagem, para mexer na imagem a gente dá 2 cliques, e aí eu diminuí a saturação dela e só, já me atendeu. Mas poderia fazer outros ajustes, aqui a gente também consegue mudar o modo de mesclagem, o que eu acho sensacional. Aqui não tem não tá dando para ver tanto, porque ele é a de base, então ela não tá sobrepondo, não tá fazendo nada. Mas, enfim, eu deixei no normal. Nos próximos vídeos aqui eu vou mostrar quando eu mudei isso. Isso também vai ser legal para vocês terem essa ampliação. Dá para brincar com iluminação, então tem bastante coisa legal por aqui. E aí, depois de fazer isso, eu vou ligar a última coisa aqui, que são, se não me engano, as vegetações queridas e maravilhosas. Eu trouxe essas vegetações usando PNGs, como sempre. E aí, nessas vegetações, eu mudei algumas coisas de imagem, quase tudo. Aumentei totalmente a exposição porque eu queria que ela ficasse branca. Assim como o contraste, diminuí totalmente a temperatura porque eu queria trazer o tom de azul que ficou aqui. E coloquei a cor ali de tint, porque para ficar branco.
enfim, era o que eu queria. E também, não menos importante, coloquei sombra, drop shadow, e direcionei para esquerda, assim como as outras. Coloquei ela na cor azul aqui e mudei os parâmetros em X e Y de acordo com o que ficasse mais harmônico. Repeti do lado de cá algumas vegetações apenas, e não necessariamente essas vegetações existem lá na outra planta, mas é só uma vivacidade para essa representação aqui, achei relevante trazer. E aí, para finalizar, coloquei algumas pessoas aqui de top view caminhando por aqui para dar uma certa vida na imagem, que eu acho que é essencial e que é indispensável. E, enfim, esse foi o resultado. Eu vou trazer breakdowns ainda de corte, de fachada e de detalhe, ampliação, algo nesse sentido mais técnico, com a aplicação de textura, porque assim eu consigo mostrar diferentes peças, diferentes possibilidades e abrir um leque de opções para vocês, que é a ideia. Enfim, é isso, eu espero que você tenha gostado, não deixe de curtir, comentar, de se inscrever aqui e de compartilhar com pessoas que possam se interessar. Eu espero que tenha feito sentido, se foi muito rápido, se vocês gostariam de ver outras coisas em relação a isso, se queriam ver um curso, algo mais demorado, como aqui a plataforma, de modo geral, eu tenho percebido que os vídeos, eles têm sido vistos mais, assim, nos primeiros minutos ou até metade. Eu vou tentar trazer conteúdos ou nesse tamanho que eu já trago, ou um pouco menores, mas se vocês quiserem algo mais profundo, a gente pode conversar e criar. A gente sempre tá aí pra conversar. E é isso. Como sempre, vamos juntos, vamos longe. Até a próxima e tchau, tchau.